Glória a Deus. Capítulo 10 de Mateus, verso 16. Leia comigo aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos. Vamos lá? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É este o texto que identifica, que nos mostra claramente do porquê que surgem, as perseguições contra a igreja. Nós estamos vivendo num tempo em que os valores cristãos são considerados como estorvos para a sociedade moderna, e por isso a maior parte da sociedade descarta, diz, não quero nem ouvir, eu não creio nisto, eu não sigo isso, não me interesso. Porque eles acham que a doutrina de Cristo vai tirar deles alguma diversão, vai tirar deles algum entretenimento, alguma prática, alguma coisa que para eles é tudo na vida. Então, o Senhor nos alerta, Deus nos alerta que há uma cultura no mundo e há uma cultura na igreja. A cultura da igreja é gerada, é produzida pela doutrina de Cristo. E esta doutrina de Cristo, ela é construída, ela é firmada sobre os princípios do reino de Deus. Então, naturalmente, teria que haver mesmo uma grande diferença entre a cultura da igreja e a cultura do mundo, porque a cultura do mundo não tem nenhum princípio estabelecido próprio. A igreja tem os princípios do reino. O evangelho prega princípios do reino de Deus. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o mais importante é o que serve. Jesus disse, lá no mundo, os grandes são servidos. No meu reino, os grandes são servos. São os que servem, os que vão e lavam os pés dos menores. Então, há uma diferença tremenda, diametral. E é por esta razão que a igreja de Jerusalém, logo de imediato, começou a ser afligida por perseguições, por atitudes discriminatórias. Até hoje, então, continua dessa forma. Nós gostaríamos de dizer para a igreja que na fé cristã, na igreja, não há perseguições, Deus vai nos livrar de todos os problemas que surgirem. Irmãos, há uma diferença entre Deus livrar e Deus estar conosco, às vezes, no problema. Muitas vezes Deus não livra de todos os problemas, mas a segurança é saber que Ele está conosco em todo o tempo. Certo? Nós vamos ver então livramentos da igreja primitiva e vamos ver também vidas preciosas de Deus que foram martirizadas. Deus não as livrou da forma como nós talvez esperávamos, que é a forma física. Certamente o livramento para Estevão, o livramento para Tiago, irmão de João, lá no primeiro século. Não foi o livramento da prisão, do apedrejamento, foi o livramento talvez da estrutura humana fraca, débil, que eles viviam e eles foram promovidos ao reino de Deus. Mas não foram livramentos físicos e nem da vida física. Eles morreram por perseguições, por crueldade do mundo ímpio. Então, aí a gente tem que entender. A igreja orou pelo livramento de Pedro, e Pedro foi tirado da prisão, mas Tiago não. Tiago foi morto, e olha, foi o primeiro mártir da igreja, foi o apóstolo Tiago, irmão de João. E por uma coincidência, por um plano de Deus, melhor, Tiago foi o primeiro a ser martirizado, a ser morto, e João, o irmão dele, ficou até
depois dos últimos apóstolos, foi o último apóstolo a morrer. E João, embora tentaram muitas vezes matá-lo, diz a tradição que João morreu na sua velhice. Realmente foi, várias vezes ele sofreu o perigo da morte, mas Deus o guardou e ele morreu de velhice. Então, vamos ver por que o mundo incompatibiliza-se com a igreja. A Bíblia diz assim: ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Deus está falando aqui que há uma mentalidade neste mundo distorcida, que vê o certo e chama ele de errado. Chama o crente, o cristão, de fanático, de bobo, de atrasado, sendo que o cristão está fazendo a vontade de Deus. E depois se delicia, se diverte com aquilo que é completamente ofensivo à santidade de Deus, agressivo à verdade, à justiça. Então, ao mal chamam bem, e ao bem mal. A igreja foi chamada então para defender os princípios do reino de Deus, e estes automaticamente se opõem aos costumes do mundo. E por causa desse choque cultural, nascem as perseguições contra a igreja e contra a pregação do evangelho. O Senhor Jesus nos fala que no mundo nós teremos aflições, seremos perseguidos por nossa fé. É diante desse quadro espiritual, então, que está presente muito perto de nós, temos que nos agarrar com toda a nossa força na palavra de Deus. Primeiro, para mantermos firmes como testemunhas de Jesus. Segundo, para, se preciso for, suportar as perseguições. Poderá haver livramentos da forma, às vezes, que nós esperamos, e poderá não haver livramentos da forma como nós esperamos. Mas a questão, como eu já disse, não é essa. É aceitar o fato e crer nele. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos considerar alguns pensamentos aqui. Primeiro pensamento: a justiça humana, da forma como ela está nos tribunais, na Constituição, no Código Civil de cada país, cada nação. A justiça humana que rejeita a Bíblia, porque agora já existe artigos na lei que rejeita a Bíblia, frontalmente contra a Bíblia, né? Então vamos lá. Essa justiça que rejeita a Bíblia, que não aceita a Bíblia como referencial da ética, da moral, da dignidade humana, essa justiça vai se opor à verdade de Deus cada vez mais. A Bíblia manda que os cristãos sejam submissos às autoridades. Paulo falou sobre isso. Mas depois nós vamos ver que o próprio Paulo foi perseguido pela justiça romana por ser um missionário cristão. E ele não parou de pregar. Nesse sentido, ele não obedeceu. Por quê? Porque ele tinha uma ordem maior de Jesus Cristo, de ir até os confins da terra pregando o evangelho. Então ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, quando chegou lá em Cesareia, acho que sim, ele estava voltando para Jerusalém, e os irmãos reuniram para orar com ele, e um profeta chamado Ágabo pegou o cinturão de Paulo e amarrou as mãos e os pés, e disse: assim farão com o varão que é dono dessa cinta. Ele vai ser ligado, preso lá em Jerusalém. Era o cinturão de Paulo. E os irmãos disseram: Paulo então não vai para Jerusalém. Não vai, mas Paulo sabia que ele tinha que ir. Era uma ordem de Deus, o Espírito Santo não estava falando para ele não ir, só estava dizendo para ele: prepare-se, porque vai ser assim. E os irmãos disseram: não vai, não vai. Paulo disse: não, é a vontade de Deus que eu vá. O Espírito Santo só está me preparando, só está me prevenindo. Então Paulo disse o seguinte: seja eu para ser preso, seja eu para ser amarrado, ou seja eu para morrer,
vou para Jerusalém. A Bíblia diz que os irmãos, não podendo convencê-lo, oraram com ele e disseram: cumpra-se a vontade do Senhor. E Paulo realmente foi para Jerusalém e acabou sendo preso lá em Jerusalém. Dessa prisão de Paulo, ele vai ficar 2 anos lá, ainda em Israel, preso. Depois vai ser conduzido para Roma, aonde ele vai ficar preso por 2 anos, isso por volta do ano 60 da era cristã. Vai ser solto, vai voltar a pregar. Depois de mais uns 4 anos depois, 5, ele vai ser preso de novo. E daí ele não mais vai sair daquela prisão. Era a época do imperador Nero, e Nero, odiando os cristãos, mata o principal deles, que era Paulo. Então Paulo também morreu como mártir. Então a gente fala assim: o Senhor dá livramentos, mas preste atenção, nem sempre é o livramento como nós queremos. Nós não estamos falando apenas de livramento físico. Quando nós falamos que Deus sempre dá o livramento, é porque Deus pode, né, tirar os seus filhos deste mundo e levá-lo para o céu também. Alguns livramentos acontecem no plano humano, físico, como vamos ver alguns. Bom, vamos voltar aqui. Então a justiça humana que rejeita a Bíblia, se ela não está bem mais, não está mais bem, não há mais equidade realmente nela, vai piorar. A tendência é o quê? É essa justiça humana cada dia mais rejeitar a ética revelada na Bíblia, a moral revelada na Bíblia, a dignidade humana revelada por Deus. Não demorará muito e as nações se curvarão diante de ideologias frontalmente opostas a Deus. A Bíblia diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isso aqui é o auge da iniquidade. Isso aqui é o homem do pecado, iníquo, o homem que se opõe a toda a verdade, a toda a justiça, a toda a dignidade, mas ele vai ser um governante que vai agradar o mundo. Tanto que as pessoas vão dizer: quem é semelhante a este grande líder, né? Veja bem, o mundo vai abandonar de uma vez por todas os princípios da palavra de Deus e vai se apegar a um líder que blasfema de Deus. Esse é o mundo do fim. Esse é o mundo dos últimos dias. Esse é o mundo da igreja de hoje. A gente não sabe até onde Deus vai permitir que a gente caminhe ainda aqui neste mundo. Mas quando esse tempo chegar de forma plena, não é possível a igreja estar mais aqui. Por isso nós cremos no arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Porque veja bem, o anticristo é a personificação de Satanás. Ele é anti. Ele não vem para parecer Cristo, ele não vem para imitar Cristo, ele vem para ser contra. Ele será abertamente contra a verdade de Deus. Então não tem como, né, a igreja, que é a habitação do Espírito Santo, a igreja que recebeu a autoridade de Cristo para expulsar demônios e o próprio Satanás, ela estar nesse mesmo ambiente onde ele vem para governar, reinar, dominar. Ou estará um ou estará o outro. Por isso que Paulo disse: há um que ainda o detém, será tirado do meio e então se manifestará o iníquo. Nós cremos que esse que está no meio é a igreja. E a igreja, é claro, ela só é resistência contra o governo de Satanás por conta da habitação do Espírito Santo. Então, quando a igreja sair, o Espírito Santo também sai do meio. É por isso, então, que o mundo vai
escorregando lentamente para o caos. Ele vai devagarzinho, escorregando para o abismo. Alguns, claro, vão converter ainda, muitos vão crer no Evangelho, mas a maioria vai seguir esse estilo, essa maneira moderna de viver, ignorando e rejeitando a Deus. Os valores morais serão esquecidos. O liberalismo será totalmente globalizado. Palavras como santidade, moralidade, pureza, virgindade, castidade, piedade deixarão de existir. Será proibido proibir qualquer coisa. A decadência moral já se encontra em estágio avançado de deterioração e cheira mal diante de Deus, mas vai ficar ainda pior. Número 2, nesse contexto, nós que ainda estamos aqui, somos a igreja, como foi os irmãos daqueles dias em Jerusalém, em que as autoridades se levantaram contra eles, mandavam prender Pedro quase todos os dias. Mataram Tiago, apedrejaram Estevão, fizeram uma perseguição, uma devassa na igreja, uma assolação total. A Bíblia diz que num determinado momento só ficou os apóstolos em Jerusalém, o resto todos foram dispersos. Então, às vezes a gente lê a história da igreja de Jerusalém, a gente pensa que foi o céu na terra a vida inteira lá em Jerusalém. Não, não. Aquele período ali, comiam juntos, singeleza de coração, orando, aquele foi um tempo curto, pequeno. Viriam tempos sérios, em que muitos teriam que deixar sua casa, sair correndo, ir embora. Para onde? Ninguém sabe. Para qualquer lugar, para escapar com a vida. Então, vamos ver aqui, nesse contexto, nós, cristãos, Jesus disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, número 2, não podemos agir agressivamente. A igreja defende os princípios do reino. E um dos princípios do reino é este. Os mansos de coração, pacificadores, é que são chamados filhos de Deus. Nós não vamos pegar em armas, nós não vamos fazer uma revolução, nós não vamos entrar nas fileiras aí para fazer nenhuma tomada de poder na bala, no tiro. Não, que isso? Se alguém enfiar no meio disso aí, não é cristão. Cristão, a Bíblia diz, é ovelha. É ovelha, nós não vamos agir como o lobo. O lobo faz isso, a ovelha não faz isto. Então não podemos agir agressivamente. Infelizmente, alguns cristãos, defendendo a causa correta, se tornam tão agressivos quanto os lobos. E aí o seu cristianismo foi embora. O cristianismo tem que ficar esperando em Deus, tem que ser manso, tem que ser ordeiro, né? Não pode revidar com a violência que muitas vezes o mundo vem contra a gente. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então cuidado, sabe por quê? Porque é esse o jogo de Satanás, tentar nos envolver num espírito mundano, espírito de agressividade. O que nós estamos vendo no Brasil é um alerta, né? Tem muita gente que aprecia, gosta dos princípios da direita, outros odeia os princípios da esquerda, outros gostam da esquerda, da direita. Aí o Brasil começou a criar uma facção, né? A polarização, chamada polarização, em que fica um de um lado, outro do outro, e são dois grupos inimigos. Aí tem cristão envolvido num dos grupos, está errado. Qual que eu vou, pastor? Nenhum. A igreja é uma sociedade, a igreja é uma instituição, a igreja é uma família distinta desse mundo, que guerria, que briga, que xinga. Você fala, mas e se eles tomarem conta do Brasil, os que são mais propensos à depravação? Dos dois lados tem, viu? Tem, é claro, tem um lado que às vezes pode ser mais propenso, bem mais avançado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nossa arma
nunca será a arma do lobo, agressivo. A nossa arma sempre será a oração, será joelho dobrado, será a dependência de Deus, será crendo em milagre. Se Deus quiser mandar um livramento, um milagre, né, que mude o contexto político do Brasil e tal, amém. O que não é muito fácil acontecer, não. Deus não envolve muito nessas entrelinhas aí, mas Ele trabalha de outra forma. Às vezes, no meio dessas coisas que estão corrompendo, Deus começa a dar à sua igreja um caráter novo. Às vezes até, em muitos casos, a perseguição foi até uma espécie de peneira. Principalmente quando a igreja está muito comprometida com o mundo, muito mundana, muito relapsa, muito indiferente e tal. De repente, Deus permite que alguma coisa um pouco severa, feroz, desabe sobre a igreja. Para quê? Para que os sinceros se manifestem. Para que a palha se separe do trigo, para que haja uma obra purificadora, embora nós sabemos que só quem purifica pecado é o sangue de Jesus, mas a perseguição ajuda muitas pessoas a se apegar a Jesus às vezes, né? Lamentavelmente, os homens às vezes têm que passar por reveses para aprender a dar valor na vida espiritual, naquilo que Jesus tem para eles. Bom, continuando, Jesus disse o seguinte: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente tem que aliar duas coisas bem controversas. Prudente como serpente, simples como pomba. Então você tem que saber a hora em que você tem que usar uma virtude e a hora que você tem que usar a outra virtude. Precisamos cuidar. Para ser prudente com a serpente, você tem que ter cuidado. Por exemplo, você não pode falar qualquer coisa agora, publicamente ou na rede social, porque você é cristão, você tem que saber que o que você fale tem que glorificar a Deus e tem que ser verdadeiro. Você não pode ir divulgando coisas que você pega na internet, passando para outros, você não sabe nem de onde que veio, quem fez aquilo, por que está falando daquele jeito, às vezes está tudo errado. A gente vê muitos irmãos divulgando coisas que já vem pronta. Cuidado. Sede prudente como serpente. Eu disse, sei lá o que é isso. Estou entendendo direito esse pensamento aqui. Eu não vou passar ele para frente. Não sei nem se ele está certo. Vou procurar alguém, um outro irmão que entende mais, que lê mais, que compreende a Bíblia, para me dizer, isso é certo, irmão, desse jeito? Não faz muito tempo aqui, entre nós mesmos, o irmão pôs uma postagem. Eu não me lembro se era um negócio lá de um santo lá que tinha que clamar pelo santo, ou tinha que reverenciar o santo. Eu sei que os irmãos puseram lá, diz, olha, já pode esse negócio no nosso meio? Graças a Deus que o irmão assustou de lá e apagou o negócio logo. Mas estava estranho, viu? De volta e meia tem, né? Prudência. Prudência e simplicidade. Simplicidade é aquele negócio seguinte, você não fica agressivo, não tem coisa que tem que ser corrigida, tem que ser melhorada, mas seja suave, simples como as pombas. Não seja, né? Tem pessoa que em nome da verdade ele vira uma fera, né? Um perigo. Não, em nome da verdade você tem que ensinar a verdade com amor. Então vamos ver uma coisa muito importante aqui. Precisamos de cuidar para não irmos além daquilo que é necessário com prudência e sabedoria. Jesus disse assim, olha, João capítulo 15, 18 em diante. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós somos diferentes do mundo. Qual que é a diferença? Qual que é o sinal? Qual que é a identificação do cristão? Primeiro, ele é diferente do mundo. Aquilo que o mundo briga e defende, muitas vezes para nós não interessa.
é lixo. Nós defendemos o nome de Jesus, o Evangelho, a salvação pela fé. Nós defendemos e pregamos, insistimos para que os homens se convertam, venham a Cristo, amem de verdade, arrependam-se, né? O mundo não tem nada disso, mas nós vivemos isto, pregamos isso. Jesus continua dizendo, olha, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Jesus disse, se odiaram a mim, odiarão a vocês. E quem odeia a mim, odeia o meu Pai. Um outro pensamento. Nós já estamos orientados. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A pergunta é essa. Será que nós já estamos preparados para possíveis perseguições? Eu não quero que ela venha, não. Eu espero que nós sejamos arrebatados antes das grandes perseguições. Aliás, ela não veio ainda para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa cidade. Mas tem cristãos no mundo inteiro sendo perseguidos. Grandes perseguições. No ano de 2024, ano passado, morreram mais de 200 mil cristãos perseguidos no mundo. Mundo inteiro, países, Coreia do Norte, Nigéria, Afeganistão, Irã, Iêmen, Somália, são muitos países. Poucos meses atrás, o chefe do nosso país estava defendendo o Irã. O Irã mata cristão. Mata cristão, mata pessoas que têm seus desvios, né, que nós acolhemos aqui, não queremos que morra ninguém. Se a pessoa tem que converter, é outra história. Mas se ele não converte porque tem algum comportamento errado, não vamos matar também, vamos amar. Mas lá não, eles matam publicamente para mostrar, ser exemplo. Mas isso é em toda parte desses países que eu estou falando para vocês. Diz que lá na Coreia do Norte ainda tem campos de concentrações com mais de 30 mil cristãos, 40 mil cristãos trabalhando em serviços forçados, só porque é escondido, porque não pode entrar a imprensa lá, eles não divulgam para nós, para o Ocidente, mas dizem que tem, e diz que tem cristãos lá, não é pouco não, é mais de 200 mil cristãos que tem lá dentro. Acho que é 300 mil, se não me engano. Portas Abertas divulga números, divulga observações. É o da Portas Abertas mesmo, que diz que tem 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Mas só que tem um grupo grande que estão presos em campos de concentrações, além de muitos que já morreram. Isso nunca chegou no Brasil. Graças a Deus. Se nós falarmos assim, Senhor, abençoe, que o Senhor possa vir antes que chegue. Tá, mas lá já chegou há muito tempo. Tem muitos cristãos lá que também estão suplicando pela volta de Cristo, porque já estão vivendo um tempo de grandes perseguições. Então, olha, as perseguições, eu tenho até anotado alguma coisa aqui, nem estava observando, mas as perseguições aos cristãos em várias partes do mundo estão aumentando, com mais de 380 milhões de pessoas sofrendo altos níveis de perseguição e discriminação devido à sua fé, segundo a organização Portas Abertas. A perseguição que nós estamos falando, segundo a Portas Abertas também, pode ser classificada em duas categorias. A perseguição estatal, que são países que inteiramente adotam uma religião contrária ao cristianismo. Por exemplo, o islamismo radical. Onde o islamismo radical está implantado, como país como o Irã, por exemplo, não tem espaço
para igrejas cristãs. Às vezes eles deixam construir uma, outra, passa uns tempos, vão lá e destrói. Põe fogo, mata. Uhum. Pois é, são dois tipos de perseguições. A primeira é estatal, é de um país inteiro que adota uma religião que vai expulsar principalmente o cristianismo. E tem os grupos radicais. No caso da Nigéria é o Boko Haram. Eles matam, destroem, eles entram numa vila, matam todo mundo. Por quê? Porque eles são islâmicos. Quando aquele Estado Islâmico surgiu lá no Oriente, lá na Ásia, países como Afeganistão e outros, eles, num só lugar, numa vala que tinham sepultado os corpos, havia mais de 400 corpos de cristãos que foram mortos pelo Estado Islâmico, todos degolados. Isso foi agora, 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Aí eles filmam e mandam para nós sabermos que é desse jeito que eles tratam. Eles chamam os cristãos de infiéis, porque nós não cremos no falso Deus Alá e nem no falso profeta Maomé. Se eu falar isso perto de um deles, eles me matam. Então a perseguição estatal ocorre principalmente nos países da África e da Ásia, onde os governos praticam o exclusivismo religioso, levando à discriminação e à perseguição. A perseguição religiosa fanática, geralmente, ela é maior no mundo por grupos extremistas islâmicos. Quais são os países onde essas perseguições severas existem? Já mencionei vários, agora apareceu o nome deles aqui. Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Líbia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã, Coreia do Norte, Índia, Síria, Myanmar, Laos, Argélia, Mali, Mauritânia, Israel. Israel tem perseguição para cristão também. Iraque, Maldivas, Bangladesh, de acordo com a missão Portas Abertas. Há massacres, coisa tremenda. A perseguição aos cristãos é um problema global que exige atenção das autoridades e ação para proteger os direitos humanos e a liberdade religiosa. Porém, nem sempre as autoridades estão preocupadas em garantir liberdades religiosas no mundo. Nem sempre. Um quinto pensamento, já chegando quase no final. Devemos estar preparados para falar sobre a razão da nossa fé. Pedro disse: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticardes o que é bom do que praticar o que é mal. Então, que palavra sábia de Pedro. Aqui é Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, 15, 17. Ele diz: responda com mansidão a razão da fé que é em você. Ou seja, não agrida, não discrimine, não ofenda, mas fale: olha, eu amo a Jesus porque Ele salvou minha vida. Ele habita no meu coração. O ganhador de almas, ele não agride, ele não chega exigindo da pessoa que ela despoje de tudo que ela tem, que ela jogue fora, que ela quebre. Não. Diz: olha, eu tenho algo melhor do que você talvez tem, que você está tentando experimentar. Eu tenho Jesus. Você aceita uma oração? Você quer ouvir a palavra dele? Os ganhadores de almas, eles são pacíficos. Eles vão de casa em casa, falando de Jesus, e às vezes alguns mandam ele embora, outros resistem, mas ele sai dizendo: Deus abençoe vocês.
Haja paz aí na sua casa. Sabe, não sai ofendido, não sai brigando, xingando, dizendo, não quero, não volto na sua casa mais, acabou, olha. Então, não. Diz, olha, mas Deus te ama, viu? Deus te ama. Todos os ganhadores de alma que eu já conheci, que eu sei que são ganhadores de alma, vivem sempre querendo ganhar alma para Jesus. São pacíficos, são humildes, são como as pombas. E são prudentes, porque são sábios, né? Vamos ganhar almas para Jesus, irmãos. Irmãos, se nós formos chamados para dar explicações sobre a nossa fé diante de tribunais injustos, cruéis, mesmo que as autoridades estejam dominadas pelo espírito do engano, não precisamos temer, nem ficar aflitos sobre o que nós devemos falar. Jesus disse que todo crente que está nele será iluminado, será guiado com sabedoria, com graça e poder para responder no dia em que ele for julgado, em que ele for questionado. Não precisa de preocupar. Jesus diz, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não, tem um lado aqui um pouco triste, dolorido, mas tem um lado glorioso da presença de Deus com seus servos, servas, aonde quer que nós formos levados por causa de nossa fé, o Senhor Jesus estará ali conosco. Então, o que fazer? Bom, uma coisa é certa, não podemos parar de orar. A oração é a chave. Nos momentos mais difíceis da igreja de Jerusalém, o que é que os irmãos fizeram? Se puseram em oração. Quando a perseguição começou em Jerusalém, os apóstolos voltaram para os irmãos e a primeira coisa que fizeram, vamos orar. Capítulo 4 de Atos, todos oraram, Senhor ouve, atende nossas orações, vê essas ameaças, Senhor. Estende a mão para fazer milagres, maravilhas e nos dá poder. Nos dá poder para continuar pregando o evangelho do milagre, da salvação, da libertação. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando. Nenhuma vez que a igreja foi ameaçada, dizendo, vocês têm que parar de pregar, senão vocês vão acabar sendo, nós vamos matar vocês. Nenhuma vez eles pararam. Eles continuaram pregando da mesma forma e Deus continuou abençoando da mesma forma. Então o que a igreja fez no primeiro século? A Bíblia diz que ela reivindicou o poder do alto. Olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Segundo, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, na pessoa agora de João, ela orava pela vinda do Senhor. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, isso é Jesus, certamente venho sem demora, amém. Aí vem a igreja, João, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. É por isso que a igreja desejava a volta de Jesus mais do que tudo. É por isso que eu digo que Deus pode até permitir, em algumas localidades, em alguns momentos, a perseguição sobre a igreja, porque se a igreja está acomodada no mundo e gostando deste mundo, ela tem que achar um incômodo aqui para desejar sair daqui. E não é a vontade de Deus, que esse não é o plano perfeito de Deus. Nós temos que desejar a volta de Jesus, mesmo que sua conta esteja estufada de dinheiro. Não é aqui seu lar, você não vai levar um centavo daqui.
Mesmo que você esteja morando num palácio, numa casa luxuosa, andando em carros caros, nada disso vai prevalecer. Tudo isso aí vai enferrujar, vai... Aonde o ladrão mina, rouba, a ferrugem consome. Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro não estiver no céu, irmãos, não adianta ele estar em lugar nenhum. Não adianta ele estar no banco, ele está lá guardado dentro de casa. O tesouro nosso tem que estar no céu, para o nosso coração estar lá no céu também. Nosso tesouro é encontrar com Jesus, é deixar este mundo e entrar no gozo eterno da presença gloriosa de Jesus. Então a igreja primitiva reivindicava a vinda de Jesus. Venha o teu reino. É essa oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, Senhor. Toma posse, governa neste mundo, porque esse mundo está desgovernado. Precisamos então orar pela vinda do Senhor antes que as coisas piorem ainda mais. Finalizando, o Senhor prometeu que vai estar conosco todos os dias até a consumação. Esta garantia é a nossa segurança. O Senhor deixou as seguintes instruções com respeito a esses últimos dias e a sua volta. A primeira instrução está na parábola dos 2 servos. Ele falou, continue trabalhando para Ele, na casa do Senhor, nas coisas de Deus. Continue, não pare. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A melhor maneira de esperar a volta de Jesus é estar dedicado em alguma coisa na obra de Deus. Você fala assim, pastor, eu não estou vendo nada assim para fazer na igreja, eu não estou vendo uma coisa útil, onde eu poderia ser útil? Irmãos, só você dar uma olhadinha, descobrir onde moram as pessoas mais simples, mais humildes da igreja, você vai descobrir que elas gostariam muito de receber uma visita sua, sei lá, conversar com ela uma meia hora, fazer uma oração junto com ela. Quando eu me converti, não tinha, parece que nada para fazer dentro do templo. Mas eu descobri que lá fora tem coisa demais para fazer. Aí eu comecei a fazer visitas. Eu era jovem, 18 anos, 19 anos. Aí eu ia fazer visitas, eu fazia amizade com um irmão na igreja, eu via que ele era uma pessoa sozinha, às vezes chegava sozinho, voltava sozinho. Irmão, onde você mora? Você tem que destravar também, né? Você fica esperando a coisa chegar, alguém te mandar fazer e tal. Não, destrava. Descobre um irmão, está sozinho, senta perto dele na hora do culto, conversa um pouquinho, né? Tem pessoa que não senta perto de ninguém, não conversa com ninguém, não conhece a vida de ninguém. Aí quer que Deus usa ele aonde? Irmão, Deus usa a gente em relação às pessoas. Se você não tiver relacionamento, de amizade, sabe, você tem que ter essa simpatia, né? Essa capacidade de ser agradável com as pessoas. Então eu sentava perto do irmão, onde você mora? Às vezes podia ser um jovem, podia ser uma irmã. Eu via que ela chegava, às vezes, sempre só, uma idosa. Mas a senhora mora onde? Eu moro em tal lugar. Só a senhora que vem na igreja? Só eu que sou crente em casa e tal. E a senhora receberia uma visita, irmão, para a gente fazer uma oração lá com a senhora? Claro, pastor. Claro, irmão, não era pastor, era irmão, só irmão. Claro, irmão. Eu estou aqui na igreja tem mais de um ano, nunca ninguém foi lá em casa. Então eu vou lá. Vamos marcar para terça-feira, 3 horas da tarde. Eu estava desempregado nessa época, vou qualquer horário. Tranquilo, né? Pegava minha biblinha, ia de carro? Que carro? Não tinha carro naquela época, não. Até bicicleta, teve uma época que eu não tinha, nem bicicleta. É a pé, saía lá do setor Coimbra, lá no Jardim América, na casa do Monserrat, uma tiazinha, ia lá na casa deles, pegava aquela avenidona lá do Santa Casa ali, aquilo era um cascalhão, só cascalho. E no instantinho eu estava lá. Maravilha, que benção, a Bíblia na mão.
e vamos agradecer a Deus, e vamos orar, e vamos agradecer o Senhor. A gente tem que ter isto, sabe? Tem que né, desprender um pouquinho, tem que tomar iniciativa, tem que quebrar um pouquinho a timidez. Não, eu tenho algo de Deus, eu posso ajudar alguém. E eu vou fazer isso para a glória de Jesus. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Segundo, a Bíblia diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Você precisa da provisão do Espírito. Isso fala de uma vida de oração. Orar para ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter azeite na vasilha. Isso é a provisão do Espírito. E por fim, na parábola dos talentos, fala da fidelidade no trabalho. Bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mesmo que seja pequeno o seu trabalho, mesmo que sua participação seja pequena, seja fiel nela. O Senhor está dizendo: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. O Senhor não está contando volume de coisas, mas principalmente aquilo que a gente faz de todo o coração. E trabalhando e servindo o Senhor, você consegue manter a sua vida espiritual muito mais elevada. Porque aí, sabe, aquelas pessoas que às vezes eu conseguia visitar, não quero dizer que eu visitava tanta gente, talvez eu conseguia visitar 2, 3 pessoas numa semana. Mas quando chegava no domingo, é claro que eu gostava de ficar na porta. Para quê? Para receber aquelas pessoas que eu tinha visitado e outras, né, que estavam chegando. E aí aquelas pessoas já vinham sorrindo lá da rua. Ah, Moels, que maravilha, depois daquele dia foi tão abençoado, gostei tanto e tal. A pessoa já se sentia bem mais relacionada na igreja, porque pelo menos alguém da igreja começou a preocupar com ela. E eu ficava mais feliz ainda. O retorno era para mim, meu coração, para minha vida, né? Porque eu já tinha lido, né, que Deus quer usar a todos. Você sabia que Deus quer usar você de forma poderosa nas mãos dele? Deus quer te dar o espírito de sabedoria e de revelação. Deus quer usar as suas mãos para orar pelos enfermos. Deus quer usar a sua vida para curar enfermos. Deus quer te usar para expulsar demônios que estão oprimindo vidas, né? Deus faz isto, está fazendo isto em toda parte do mundo, na vida daqueles que se desprendem de si mesmo e se apegam aos outros com o amor de Cristo, com a compaixão de Cristo. Cristo não era assim? Ele ia numa vila, ele ia para outro lugar, ele achava uma mulher no meio do caminho, ele pregava para a mulher convertia, pregava para a cidade inteira vinha, Jesus pregava para a cidade inteira também, e aí ele ia tocando o ministério do evangelismo. Domingo nós pregamos aqui sobre aquele evangelismo nas últimas horas do sábado. Estava chegando a noite, quando Jesus está na casa de Pedro ali, de repente a cidade inteira vem ter com Jesus. Jesus tinha curado, libertado um endemoniado na sinagoga e pregado. E aí divulgou o nome dele, a fama, no mesmo momento quase. 1 hora depois estava todo mundo na porta da casa de Pedro. Aí Jesus ministrou sobre todos, curando, a Bíblia diz, curando dezenas, centenas de pessoas, pregando o evangelho. Algumas vezes Deus prepara momentos inéditos para a vida de um cristão que está empenhado em fazer algo bom, que surpreende a ele mesmo. Quantas vezes eu saí para fazer uma visita para alguém, às vezes até no meio de uma rua, falando de Jesus, pessoas começavam a parar para escutar o que eu estava falando. E juntavam. Eu começava a falar mais alto para todo mundo ouvir a palavra de Deus. Às vezes encontrei uma irmãzinha, essa irmã era evangelista também, mas evangelista mesmo. Eu encontrei com ela lá na 24 de outubro. Eu trabalhava lá na 24 de outubro. Eu estava saindo do banco, encontrei com a irmãzinha, e a irmãzinha falava alto, boa de assunto, e ela me viu, e disse: Manuel, a paz do Senhor, e já veio e me deu um abraço. Paz do Senhor, irmã, eu estava meio tímido, que ela estava falando meio alto, o pessoal começou a olhar assim,
o povo passando, né, na 24 de outubro em Campinas. Aí ela disse, o seu irmão sabia que o irmão foi o primeiro secretário que fez minha carteirinha de membro? Aí não. Aí disse, maravilha, eu nunca esqueço disso. Irmão Elcio, vamos fazer... Queria fazer uma oração. Eu falei, amém, irmã. Uma maravilha, que chegar em casa vamos orar assim. Ele falou, não, eu queria fazer agora. No meio da rua. O povo passando. Eu falei, agora, irmã, só tem certeza? Ela falou, agora. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei, então pode começar. E ela levantou a mão, pôs a mão na minha cabeça e o povo começou a parar. Que mundo é de gente. E ela orando. Aqui acabou de orar, eu comecei a pregar. Eu falei, agora tem que pregar para esse povo. Esse povo está... Falei, olha, vocês pararam para ver essa oração, então vocês precisam saber que Jesus te ama. Jesus quer te salvar, Jesus quer perdoar seus pecados, Jesus quer dar para você a luz da vida. Ele é a luz da vida. As pessoas ficaram assim e tal. Falei, não saiam daqui sem saber que Jesus morreu por seus pecados. Não sigam a sua viagem sem saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas dispersaram depois ouvindo a pregação. Deus abençoe a todos nós. A igreja do Senhor Jesus, irmão, ela flui igual um rio. Sabe como é que é um rio, né? Um rio caudaloso. Então tem uma montanha, está no rumo do leito do rio. O rio está vindo de lá, e aqui está a montanha. Aquela montanha impede o rio? Nunca. O rio não dá para passar por cima, ele passa de lado. Aí ele desce. Ele vai fluindo, ele vai regando a terra, levando frutos, água para molhar as plantas, para fazer ficar verde a vegetação, ou a água. Se ela não pode passar por um lado, ela passa para o outro, mas ela desce, ninguém impede. A igreja também é assim, perseguições, calúnias, discriminação, tudo isso sempre existiu. Mas a igreja vai descendo como um rio caudaloso de Deus. Por onde ela passa,